Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana eu estou com um convidado muito especial aqui do meu lado. Mas antes, você já correu lá no nosso Instagram? Não? Corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. Lembrando que quanto mais inscritos lá no Instagram, mais convidados incríveis como os de hoje teremos aqui todos os sábados. Tá aqui no Spotify? Não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, mandar este áudio para todo mundo e deixar o seu comentário aqui embaixo. É muito importante pra gente. E agora, sem mais delongas, aqui do meu lado hoje, Rafael Arruda, médium e que faz desenhos mediúnicos ou pictografias, que é muito novo para mim. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar fazendo parte aqui do seu programa. O prazer é nosso e olha, porque eu nunca ouvi falar de desenhos mediúnicos, eu acho que muita gente aqui da nossa sociedade também não. Então, eu queria entender, e assim, eu vou te fazer muitas perguntas loucas hoje, mas assim, pode ter certeza que eu acho que vai ser um papo muito legal. Mas antes de falar da pictografia, né, dos desenhos mediúnicos, eu queria entender quem é o Rafael, quem é o médium Rafael. Bem, eu me chamo Rafael Arruda, né? Eu sou oriundo aqui de São Vicente, a primeira cidade ou primeira vila do Brasil, né? Litoral de São Paulo. Sou médium, como você falou, né? Médium de pictografia, assim como outras mediunidades. Eu também sou um bandista, né? Dou consulta nos terreiros há mais de 7 anos, né? Trabalho há muito tempo com desenhos já, né? Com ilustrações de orixás da religião afro-brasileira. Faz uns 4 anos que eu comecei com a pictografia, né? Só que faz 1 ano que eu comecei com ela abertamente da maneira que eu estou hoje. Como que o Rafael se descobriu médium? Eu descobri médium, né? Eu acho que se viu médium, né, na verdade. Eu conheci a mediunidade desde novo. Minha família ela não era tão espiritualizada, né? Mas por conta de amigos, vizinhos que eram da religião, eu acabei conhecendo ela. E isso sempre ficou em portas abertas, nunca fui à procura. Fui atrás da religião, né, por um acaso, né, e fui por curiosidade, fui conhecer. Foi quando eu encontrei um primeiro terreiro de Umbanda, né. No primeiro momento eu me encantei, né, me apaixonei pela religião e nela eu fiquei até hoje. E com os estudos, né, você vai aprendendo, onde a gente descobre que todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium em potencial, alguns com uma mediunidade muito grande, alguns com uma mediunidade menor, né, a se desenvolver, mas todos eles capazes de desenvolver a mediunidade. Que legal, então você já, quando você se viu médium, você já procurou logo um terreiro de Umbanda? Você não passou por outras religiões e ficou em busca de uma resposta? Não, você já foi direto na Umbanda. Você tinha pessoas conhecidas ou foi ao acaso? Não, tinha pessoas conhecidas, né? Era até uma ex-namorada minha que ela era umbandista e por conta dela eu acabei conhecendo a Umbanda e toda a parte mística, né? Que seria toda a parte mística como tarô, baralho cigano, toda essa parte mágica aí que a gente tem no nosso dia a dia. E aí você, então, começou a entender um pouquinho da religião, um pouquinho da mediunidade. E quando você... Antes de eu fazer essa pergunta, eu queria que você explicasse o que é a pictografia. Gente, é um nome difícil, olha. Pictografia. A pessoa que não tem uma dicção boa, como eu, que vocês aí de casa já estão acostumados comigo dando galegadas aqui, mas para quem não conhece, como eu, o desenho mediúnico e a pictografia, o que seria isso, assim?
A pictografia, né, ela é um nome até resumido, porque o nome dela mesmo, o nome dessa mediunidade é psicopictografia. É um trava-língua um pouco falar, maior. Desculpa, não, eu não tô conseguindo falar pictografia. Tá vendo? Eu vou falar esse, não vou conseguir. Esse seria o nome dela original, né? Como psicopictografia. Ah, que ótimo. Ela... Quem inventou esse nome tá de parabéns. Quem codificou esse nome, né? Assim como a maioria das mediunidades, né? Veio do kardecismo, do Allan Kardec, né? Não foi ele que inventou a mediunidade, mas ele que decidiu pôr um nome, né? As outras civilizações, elas não se importavam muito com os nomes, né? Mas ele colocou esse nome. E a pictografia, né, ela já é manifestada há muito tempo, porque ela nada mais é do que um artista realizar suas obras através da influência do mundo espiritual, do plano espiritual. Então, ela é rara de se ver hoje em dia por conta da falta de conhecimento, mas a gente sabe, né, e conhece, provavelmente você conhece alguém que consegue enxergar, consegue ver, ouvir ou até mesmo sonhar com o mundo espiritual, com os espíritos, né? Ter essa mediunidade mais aflorada. E você também deve conhecer alguém que desenhe. O difícil, né, que torna-se um pouco mais raro, é a união desses dois dons. A pessoa ter contato com a espiritualidade, conseguir ter um contato claro e saber desenhar. Ou pintar, no caso. E aí você, então, tem os dois dons, você consegue ver o plano espiritual e você consegue, então, lembrar o suficiente do que você está vendo para colocar no papel, ou é em tempo real? Você vê e já desenha? A maneira que eu faço, né, ela vem de uma mediunidade que aparece em tela mental. Como se a gente fechasse os olhos e abrisse os olhos no plano espiritual. Algumas pessoas, quando fecham os olhos, elas vê tudo escuro, vê tudo preto. Algumas pessoas, no meu caso, quando a gente fecha os olhos, parece que vê imagens, vê flashes, vê vultos, vê tudo. E essa seria a minha forma. Não existe somente essa. Tem médiuns que ele tem a clarividência, né, que eles abrem os olhos assim, de olhos abertos, e vê como se estivesse vendo outra pessoa. Alguns médiuns, eles escutam, então eles conseguem ouvir os traços ali daquela entidade ou daquele cenário e desenhar. Alguns médiuns, eles já teriam um pouco mais de dificuldade, porque eles têm a mediunidade de desdobramento. Então, em sono, eles conseguem se desdobrar, ir para o plano astral ali, onde ele consegue ter algumas experiências, e quando ele acorda, ele consegue lembrar e desenhar, né? E alguns, eles têm até eles têm a capacidade de incorporar esses espíritos, e esses espíritos eles desenham. Então é como se fosse uma incorporação, só que para desenhar. Essa é até uma mais comum. E qual é o seu estilo de trabalho? O meu, que eu faço, ele é através da tela mental. Quando eu fecho os olhos, entro em concentração, chamo pelaquela determinada entidade, né? E assim realizo a obra. Você desenha com os olhos fechados? Somente na canalização. No processo de desenho eu já abro os olhos. Ah, tá. Você vê de olhos fechados, aí você abre e vai fazer o desenho. Isso. Ah, nossa, assustei. Gente, ele desenha com os olhos fechados. É como se fosse uma meditação. Imagine que antes de começar o desenho, eu entro num processo de meditação, onde eu canalizo aquelas determinadas entidades que vai ser feito, né? E assim eu desenho aquilo que foi visto, né, após a meditação. E o que pode ser visto nessa canalização para você fazer este desenho? Você consegue fazer desenho, por exemplo, de um ente, de um familiar já falecido, ou não, apenas entidades de grau assim, um pouco mais superiores? Então, como médium, a gente consegue ter a capacidade de ver muitas coisas. Inclusive, dentro de terreiro, quando está acontecendo os passes, muitas vezes acabo vendo o que está prejudicando a pessoa ali. Às vezes um obsessor, um quiumba, algum ser negativo, a gente acaba enxergando.
ver familiares também, pessoas que já se foram, a gente consegue chegar até eles, né? Eu consigo sentir o que eles estão sentindo ali. Porém, no desenho, como eu faço consulta com outras pessoas, eu foco somente nas entidades de luz, nos guias. Por quê? Porque esses guias, eles já estão numa evolução, eles já estão num grau bem maior que nós. Então é mais seguro eu trabalhar somente com essas energias. Porque quando a gente está fazendo a pictografia, a gente está ali num processo mediúnico, a gente está aberto a essas energias. Então, se eu abrir ter essa abertura com seres negativos, com seres de baixa vibração ali, pode me afetar negativamente, pode trazer os problemas da pessoa para mim. Então, eu direciono somente as entidades de luz. Entendi. Então, junto dos desenhos, você traz mensagens para as pessoas ou não? Você apenas ali entrega, por exemplo, o guia espiritual da pessoa, ou talvez o anjo da guarda, eu não sei se pode ser chamado assim, que anda com a pessoa. Como é feito esse trabalho? Quando a pessoa ela entra em contato comigo, né? A maioria predominante é umbandista, por conta de ser o nicho que eu já sou, que eu trabalho bastante, porque dentro da Umbanda não tem tanta dessa mediunidade. Até tem outros médiuns que fazem isso e são umbandistas, mas a maioria, como eu falei no começo, né, é do kardecismo. Então as pessoas elas vêm e entram em contato comigo. Quando elas pedem para fazer os desenhos, muitas vezes elas deixam aberto a entidade que quiser se manifestar. Às vezes elas pedem para uma entidade específica, né? E ali a gente chama. No processo da pictografia, eu vejo o mentor, então eu desenho tudo aquilo que é visto, e caso seja intuído ou caso receba alguma mensagem, também eu passo para a pessoa, né? A única coisa que eu não passo para a pessoa são o nome de entidades, porque foi orientado a não passar esses nomes, porque o nome da entidade ele é um processo do desenvolvimento umbandista, do desenvolvimento do médium. Então, eu falar o nome dessas entidades, eu estaria passando na frente desse desenvolvimento. Então, como é um processo natural das pessoas que estão em desenvolvimento de saber o nome, então a única coisa que eu não passo é o nome. Entretanto, quando a pessoa ela tem ali o desenho em mãos, facilita muito a conexão com as suas entidades, com seus guias, e isso ajuda ela a se conectar e ajuda ela a descobrir melhor, a se entender quem são aquelas entidades que acompanham ela. Já teve casos de você... alguém te procura para fazer uma consulta, e aí a pessoa está querendo lá que faça o desenho e tudo mais. Já aconteceu o caso de você não conseguir ver nada e falar assim, olha, infelizmente não tenho o que passar no papel para você, ou não? Isso é raro, isso não acontece? Ainda não ocorreu. Quando eu estou vendo as entidades no processo de pictografia, elas não se mostram por completo. Muitas vezes são fragmentos. É como se tentasse abrir os olhos debaixo de uma banheira com água, você vê meio turvo. Então, muitas das vezes não é claro. Às vezes aquilo ali começa a mudar o tempo todo, a forma às vezes muda, e às vezes é muito rápido o flash. Então, certeza vai, né? Muitas das vezes faltar coisas daquela entidade ali. Não vai ficar 100% o que seria. Vai ficar como se fosse um modelo do que ela é. E muitas das vezes não aparece ela por completo o rosto. Então às vezes aparece um detalhe da boca, um detalhe dos olhos, o cabelo, a roupa. E com essas informações que tem, junto com a intuição, a gente vai montando o restante do desenho. Isso é um processo normal dentro da mediunidade. Porque quando a gente fecha os olhos para ver algo, não é nítido. É a mesma coisa com cores. A cor, quando a gente vê no astral, ela não é tão clara quanto a cor que a gente está vendo no físico. Se você vê no físico a cor vermelha, você não vai conseguir ver da mesma maneira quando você está com os olhos fechados. Até
uma questão física mesmo, né? Porque a gente, quando vê uma cor com nossos olhos, a gente está vendo um reflexo da luz que está batendo ali no objeto e está voltando para os nossos olhos uma determinada cor. Quando a gente vê no plano espiritual, ela não é nítida, ela fica mudando, ela fica cintilando, como se o vermelho fosse para tons de rosa, para tons de vinho, para ficar aquela mistura de cores. Já falaram isso aqui, né? Já falaram que no plano espiritual as cores e os formatos e os jeitos, que o quadrado não é quadrado, o círculo não é círculo, já falaram isso aqui. É diferente mesmo. E deixa eu te perguntar, quando que o Rafael decidiu que conseguiria colocar num papel físico algo que é uma energia ou é uma sintonia? No início, assim, os primeiros desenhos, lá no iniciozinho, no seu início da pictografia, algumas horas você teve dúvida se era a sua imaginação, o que estava ali mais no papel do que a visão, ou você nunca teve essa dúvida? No primeiro desenho você já olhou e falou assim, é isso que eu vi, é isso que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu tenho dúvidas até hoje. Eu seria muito egocêntrico se eu falar que eu tenho certeza absoluta do que eu tô vendo. E eu sempre tenho dúvidas. No começo, né, o meu primeiro contato com a pictografia foi até com um médium conhecido chamado Miguel Fonseca. Ele visitava os terreiros e fazia ali a pictografia das pessoas. E então eu conheci ela bem no comecinho do meu desenvolvimento. E eu lembro que ela me ajudou bastante a me conectar com o meu Exu, tanto que ele desenhou o meu Exu, e antes eu não tinha tanta afinidade, e depois da pictografia aquilo mudou. Eu conseguia visualizar melhor, eu conseguia sentir ele melhor, eu conseguia incorporar, né? Porque até então não conseguia incorporar. Então aquilo me ajudou bastante. Passando-se aos tempos, né? Como eu disse, eu sempre desenhei, sempre trabalhei com desenhos, e eu sempre fiz desenhos de ilustrações de orixás, de guias, vendia até para marcas de estamparia, produzir esses desenhos. E teve determinada vez, né, que eu comecei a notar. Comecei a notar que eu vi algumas coisas no terreiro. No momento do desenvolvimento da gira, eu vi algumas coisas assim, e eu falava, nossa, que coisa, né? Será que eu tô vendo certo? Será que é os guias mesmo? Será que não é, né? Aí eu cheguei pra minha mãe de santo, né? Eu falei, mãe de santo, eu acho que eu consigo enxergar um pessoal aí, eu acho que eu consigo desenhar eles, né? E a minha mãe de santo, né, ela falou pra mim, vai, desenha, né? Se joga. E eu fui. Eu tinha que fazer um teste para saber se aquilo realmente era ou não era. Eu podia só desenhar e falar, é ou não é. Eu precisava testar, precisava confirmar. E eu fiz a primeira fotografia, foi para minha esposa, né? Foi até do caboclo dela. Quando eu mostrei para ela, ela falou, nossa, que lindo. Eu falei, e aí? Ela, não sei o que não conheço o meu. Eu falei, bom, você não me serve para me ajudar, então. Então eu procurei uma irmã de santo, que ela já conhecia os seus mentores, né? Ela já estava mais envolvida. E eu falei com ela, oi, então, quer fazer um desenho e tal? Eu expliquei a situação. E ela falou, vamos fazer, né? E eu comecei. Eu fechei os olhinhos lá, fui desenhando. E era até de uma herê. E a herê, ela tinha uma coisa específica. Ela tinha um pé calçado e o outro pé dela estava descalço. E eu fiz o desenho assim como eu vi, né? Eu não tento mudar muito do que eu vi, eu vou passar para o papel. E eu mostrei para ela. Quando eu mostrei para ela, ela começou a chorar. E eu ali, eu falei, oi, né? Aconteceu? E ela começou a me explicar o porquê, que a herê dela realmente vinha assim, mas que era um segredo dela com a herê, que era porque ela ficava nos dois mundos, um pezinho em tal lugar, um pezinho no outro, que era uma história muito tocante, né? Aí teve essa situação, né, que dessa herê,
E ela conseguiu me confirmar. Ela conseguiu me confirmar o que eu estava vendo realmente batia. Então eu voltei para a Mãe de Santo e falei, Mãe de Santo, eu fiz o teste lá e bateu, né? Ela falou, que bom, então agora vamos desenvolver, né? Porque dentro dos terreiros isso não é comum. Dentro do terreiro, geralmente, o que se desenvolve é a mediunidade padrão de incorporação. As outras mediunidades, às vezes, não tem como ser desenvolvida, porque às vezes o Pai de Santo, às vezes, nem sequer conhece essas mediunidades, né? E tá tudo bem, mas minha sorte, minha Mãe de Santo, ela conhecia e ela me colocou para treinar dentro do terreiro. Então eu começava a desenhar os desenhos dos irmãos de santo lá e comecei a praticar. Isso em torno de uns 4 anos atrás. Então eu comecei a fazer isso e depois eu comecei a fazer em outro terreiro de um outro amigo meu, que ele ficou sabendo que eu fazia, né? Ele se interessou e pediu para fazer lá. E lá também, mesma coisa, fui desenvolvendo e fui fazendo. Só que no começo, ela era bem diferente do que era hoje. Porque no começo, para mim fazer um desenho, eu precisava estar dentro do terreiro. Eu precisava estar ali com as velhinhas tudo acesa, não podia estar ninguém do lado, porque senão já me desconcentrava, começava a dar interferência. Então era somente eu e a pessoa ali. E no começo ele era bem diferente do que é hoje em dia. E é isso que eu ia te perguntar, aonde que é feito? Você consegue, por exemplo, hoje fazer na sua casa, online para as pessoas, ou você precisa estar dentro do terreiro sobre uma situação especial, sobre uma proteção especial para poder desenvolver o seu trabalho? Hoje em dia eu já consigo fazer na minha casa. No começo eu precisava realmente estar dentro do terreiro, precisava estar dentro de um espaço sagrado, mas se eu dependesse disso para fazer os desenhos, eu não ia conseguir chegar onde eu estou, então eu tive que me adaptar. E novamente foi testes. Fui fazendo teste com as pessoas à distância para ver se batia e tudo. E foi confirmando, né? Foi se confirmando. Há 1 ano atrás, quando eu decidi me dedicar somente à pictografia e viver da pictografia, uma moça me chamou, eu lembro que ela viu o trabalho meu, só que um desses trabalhos ele ainda foi presencial. E ela me chamou e falou, nossa, eu adorei seus desenhos, eu tava procurando alguém para fazer isso e você apareceu, meus guias tá falando que tem que ser você e eu preciso que seja você. E eu concordei, eu falei, não, claro, a gente pode fazer, eu expliquei a situação e ela concordou. E foi a mesma reação. Fiz o desenho, mostrei para ela se emocionou, chorou, falou que era eles, pulou de felicidade, né? Agradeceu e foi aí que eu falei, eu consigo também fazer à distância. Hoje em dia eu tenho clientes que eles estão até fora do país, né? Tenho clientes na Holanda, em Portugal, na Polônia, Japão, Estados Unidos, Itália, tem bastante gente de fora. E muitos desses que estão de fora também, eles confirmam tudo. Eles confirmam que bateu certinho a aparência, os elementos, itens que o guia usa. Então teve essas confirmações e só através dessas confirmações que passa a credibilidade, que me faz acreditar que realmente aquilo que eu fiz, que eu estou fazendo é certo. No terreiro também, né? Quando tem consulta, né, com algum outro guia ou que no caso já teve com a guia da minha Mãe de Santo, eu sempre pergunto se é o caminho certo, se está tudo certo, se não está faltando algo. Então eu sempre procuro o amparo da espiritualidade para ver se o que eu estou fazendo é certo, né? E até agora não teve respostas negativas, né? O dia que tiver alguma resposta negativa eu paro. O dia que alguém falar, não serve mais, melhor parar, eu vou e paro, né? Sim, você acha que o desenho mediúnico, a pictografia, ela é um reflexo também do que a Igreja Católica fez quando começou a traduzir para o papel, né,
a imagem dos seus santos, então como imagens de Nossa Senhora, imagens de santos, Santo Expedito, Santo São Francisco, porque eles colocaram no papel, né, aquela imagem da persona da Virgem ou do Mártir. Isso foi uma forma também de pictografia? Em teoria, na palavra, sim, seria, porque eles estão realizando as suas obras por influência espiritual. Por mais que não seja, por mais que o espiritual deles não seja cultuado igual o nosso, ainda assim é uma forma de religiosidade, é uma forma de espiritualidade. Teve sim essa inspiração espiritual junto com o contexto da época, né? Por mais que muitos artistas eles faziam sua obra com o contexto cultural deles, né? Exemplo, as imagens de Cristo, em nenhum lugar está dizendo como que ele era, né? E a forma que ele foi retratado foi da forma daquele Jesus loiro dos olhos claros, né? Sendo que ele não era para ser daquela maneira por conta da região onde ele nasceu, né? Mas poderia dizer que foi um tipo de pictografia, né? Uma manifestação. Nos textos de Kardec, junto com Espíritos sobre as obras, né? Ele menciona essa passagem da arte espiritual pagã, né? Que veio antes da igreja. Exemplo, os escultores que faziam as suas obras dos deuses gregos, né? Dos deuses romanos. Então ele teve ali também as suas manifestações artísticas. Depois veio a arte cristã, que nem você mencionou, e esse espírito falava que a próxima que viria seria a arte espiritualista, né? Claro que isso é um contexto de 1800, né? Então é bem diferente do que a gente tem hoje. E uma outra dúvida, eu tô te falando que assim, eu tô fazendo perguntas de cabeçudo, como, por exemplo, são perguntas de quem não conhece nada. Então, assim, a gente tá tentando mostrar realmente como que é. Então, assim, nossa, você tá fazendo essa pergunta e tal, mas, assim, imagine que como eu não conheço, como as pessoas que hoje estão nos escutando aqui pelo Spotify também possam não conhecer. Por exemplo, vamos supor que eu sei que eu tenho a presença de um guia, de uma pessoa que me acompanha assim, por muito tempo, porém eu não tenho a presença dessa pessoa, eu não sei a fisionomia, porque eu só apenas sinto a presença. Aí eu busco você, né, para fazer essa ilustração. Você consegue ver essa persona, você consegue ver essa energia, mesmo eu que ela sempre me acompanha, não consigo ver? Sim, é possível sim. Então você, por exemplo, mesmo a pessoa que tem uma mediunidade, que sabe que tem um guia, mas que nunca viu o guia, ela pode entrar em contato com você e você então consegue transmitir para essa pessoa como que é esse guia que acompanha ela o tempo todo. Sim, é possível. Muitas pessoas me procuram, né, que elas não conhecem as entidades dela, estão no começo do desenvolvimento e elas querem a obra dessas entidades, né, o desenho dessas entidades para facilitar na conexão. Algumas pessoas, elas sentem, elas sonham com algumas entidades, e essas pessoas, às vezes, elas não são da religião, né, elas são simpatizantes, e elas sonham com entidades e pedem para fazer esse desenho. Você viu que legal, galera? Bom, e é muito fácil. Para entrar em contato com o Rafael, lá no Instagram, Pictografia em Arte. Você pode entrar em contato e conversar com ele lá para você entender e conhecer mais sobre o seu guia, sobre o seu mentor. Ele pode fazer o desenho e ele também realiza lives fazendo os desenhos dos seus clientes, que é muito legal. Bom, gente, e o Sociedade Paranormal vai ficando por aqui.
mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. Rafael, gratidão pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido um pouquinho mais a pictografia, que realmente foi muito legal. E você aí, não se esqueça, gente, por favor, de nos seguir lá no nosso Instagram, Sócio Paranormal. Por favor, vamos tentar crescer a nossa comunidade para a gente continuar trazendo convidados incríveis aqui no sábado no Spotify. Tá aqui no Spotify, comenta, gente, seu comentário que também é muito legal. Pode deixar perguntas aqui no Spotify e pode deixar as suas 5 estrelas também, por favor, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Ah, eu falo para escrever lá no Instagram, se inscreva no Spotify também, viu? Porque eu sempre esqueço de dizer. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você sabe que a gente tem um encontro marcado na semana que vem. E é claro que eu te espero aqui no nosso Sociedade com um convidado incrível. Então, gratidão mais uma vez por nos escutar até aqui e até a semana que vem, viu, gente? Beijo, tchau!